tudo que é bom dura pouco. Você que é empreendedor, já deve ter reparado, se não reparou, comece a reparar urgente. Todas as coisas são cíclicas. Todas as coisas são cíclicas e precisam de reforma, pessoal. Nós também. Você já reparou como a cada 4 ou 5 anos, as paredes da sua casa, o teto do seu banheiro, como eles ficam desgastados? Isso acontece com todos nós. Mas principalmente nós empreendedores que precisamos ser líderes, nós temos que ter esta consciência de que, independente da nossa ação, as coisas caducam com o tempo, as coisas elas se acomodam, as coisas emboloram, as coisas estragam com o tempo. Eu tenho para você uma palavra com 4 coisas que você precisa prestar muita atenção. A primeira delas é a financeira, a segunda delas é a familiar, a terceira delas é a emocional e a quarta delas, pessoal, a espiritual. Na financeira, pessoal, toda vez que eu quero mudar algo relacionado à área financeira da minha empresa ou da minha família, eu preciso prestar atenção nas coisas que eu estou lendo, reformar as coisas que eu estou habituado a ler, reformar as coisas que eu estou habituado a assistir. Não é possível reformar as coisas se eu continuar andando com as mesmas pessoas de sempre, se eu continuar assistindo e lendo as mesmas coisas de sempre. Um dos indícios que a minha área financeira pode não ir bem é quando eu me acomodo e vou juntando coisas ali. As coisas vão simplesmente caducando. Aquilo que eu penso a respeito de finanças já não serve mais. O mundo ele vai evoluindo, vai avançando. Se a gente não acompanha, se a gente não vai ciclicamente fazendo reformas, nós vamos ficando para trás com relação à nossa visão mesmo. Não tem jeito. Então eu preciso voltar para dentro de mim. Tem uma palavra em hebraico que eu gosto muito, que é Lesh Lehá. Se volte para dentro. Volte para dentro de você e verifique as suas últimas escolhas. Aquilo que você escolhe ler, aquilo que você escolhe assistir, influencia nas suas finanças, no jeito que você pensa, influencia nos seus desejos. E aí eu te pergunto, como líder, como empreendedor, você é um bom vendedor da sua visão ou um bom comprador? Se você não for um bom vendedor da sua visão, como que você vai acertar as suas finanças? E como que você vai ser um bom vendedor da sua visão se você não lê coisas que te levem a ter uma visão renovada sobre aquilo que você faz? Não tem como. A segunda é a familiar. Nós precisamos ter uma energia familiar renovada. E hoje, principalmente hoje, nós que somos empreendedores ou autônomos ou queremos ser empreendedores, nós precisamos ter uma energia familiar que nos apoie. E como é que você vai fazer isso se você não fizer reformas? Lembra que eu falei da parede da sua casa, do teto do seu banheiro, de tanto tomar banho, ele vai embolorando com o passar dos anos? As nossas relações familiares, acontece a mesma coisa, principalmente por conta da intimidade que a gente tem. Então eu te pergunto, qual foi a última vez que você se trancou, só você com a sua família? Família interna, eu falo. Se você não tem filho, então é só você e seus pais. Se você já tem filho, é só você, sua esposa, o seu companheiro, sua companheira e seus filhos. Quando foi a última vez que você desligou absolutamente tudo da tomada, tirou tudo da tomada? Não tem TV, não tem smartphone, não tem computador, não tem nada. Qual foi a última vez que você cuidou da sua energia familiar, que você se voltou para vocês, para dar atenção para vocês, para ficarem só vocês entre vocês? É uma reforma, é uma análise das coisas que a gente precisa dizer para os outros, da nossa família, e ouvir deles também, para a gente poder ter essa reforma de tempos em tempos, como eu falei, ciclicamente. E emocionalmente, pessoal. Pessoal, para liderar, para ser um autônomo, um empreendedor ou um intraempreendedor, para trabalhar dentro de empresas hoje em dia, é impossível se você não tiver uma reforma íntima, fica bem difícil mesmo. Da mesma forma, pessoal, a poeira. Lembra da reforma? A gente está falando em reforma, né? O que acontece numa reforma, pessoal? Uma das primeiras coisas é aquela baderna, aquela bagunça. A reforma traz um desconforto terrível. E a poeira que uma reforma faz? E é o que vai acontecendo com as nossas emoções.
essa poeira ela vai se acomodando nos cantos da nossa mente, do nosso ser. Com o passar do tempo, pessoal, sabe o que acontece com a gente? A gente fica acreditando que todo mundo deve tudo pra gente. A gente perde a noção de missão, daquilo que a gente veio fazer no mundo. É impossível ter uma energia motivacional, uma energia própria que parta de dentro de você, com esse tipo de estado de espírito, com vitimismo, pessoal. É impossível. Se você não cuida das suas emoções, e novamente, né? Se você não cuida de com quem você se relaciona, se você não se resguarda um pouco, se você não medita um pouco, se você não reserva ciclicamente, e de repente o que eu vou dizer agora, de repente não dá para fazer todo dia, de repente não dá para fazer toda semana, e de repente não dá para fazer todo mês. Mas eu te pergunto, qual foi a última vez que você guardou um tempo para você ficar sozinho, só com você? Qual foi a última vez que você guardou um tempo para cuidar das suas emoções? Qual foi a última vez que você separou meio período ou um dia inteiro para pedir perdão? Pedir perdão para Deus, se você acredita em um outro nome, de alguma outra forma. Pedir perdão para os seus erros, para as pessoas que você errou no passado. E em seguida se perdoar. Porque não há como avançar também com um sentimento de culpa. Não tem como renovar as nossas emoções. Como nós vamos ser pessoas que as pessoas podem se espelhar na gente se nós não tivermos uma estabilidade emocional? Como que nós vamos motivar as pessoas? Se nós não guardarmos ciclicamente um tempo para a gente se reformar, como é que nós vamos ter sempre um novo eu, um novo você? Como é que a gente vai fazer isso? O mundo não vai esperar. O mundo vai se renovando. As expectativas, elas vão se renovando, elas vão se alterando. O mundo, ele não vai deixar de ser o que ele é por nossa causa. Nós temos que acompanhar. E não é possível a gente fazer isso sem a gente se renovar. Por último, mas não menos importante, pessoal, espiritualmente. Qual foi a última vez que você se renovou espiritualmente? Ciclicamente. Tem uma coisa que é bíblica, chamada jejum. Eu pergunto para você, qual a última vez que você fez um jejum? E claro que eu não estou falando daquele jejum de monge, não. Eu estou falando de um jejum comum, um jejum básico. Por exemplo, aquele jejum que você às 18 horas, né, às 6 da tarde, você para de comer, pode seguir tomando água, um chá, um café, um suco, mas sem açúcar. Você para de comer às 18 horas e volta a comer só no outro dia, às 11 horas da manhã. Ou seja, das 18 às 11 do dia seguinte. Simples. Um jejum simples. Pega essa ideia para você, por exemplo. Isso vai ajudar você espiritualmente. E é possível, e é simples e possível de fazer por 2, 3 dias. E aqueles que são mais resilientes conseguem fazer até por uma semana, que seria ideal. Mas por quê? O que tem a ver isso com a espiritualidade? Pessoal, tem tudo a ver. A autofagia que o jejum ele promove no nosso corpo, ele ajuda você a se concentrar, ajuda você a ter foco, ajuda você a abrir canais espirituais, a ter novos pensamentos. É um dos exemplos. Tem vários exemplos para a gente fazer uma reforma espiritual. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu, por exemplo, gosto muito de ir à igreja ciclicamente com objetivos muito específicos. Com objetivos de humildade, por exemplo. Com objetivos de agradecimento. Uma das formas que eu fiz para renovar essa minha espiritualidade é pedir, ter a visão, ter as coisas no meu coração muito claras daquilo que eu quero, não para mim, daquilo que eu quero conquistar para poder modificar a vida dos outros. Então, talvez isso te ajude nessa visão espiritual. A mim ajudou muito. Eu pedir as coisas com uma visão muito específica. Pedir as coisas para Deus da forma mais direta possível. Não para mim, mas em seu nome. Não estou pedindo nada para mim, estou pedindo em seu nome. Imagino Deus com uma série de problemas para resolver. Uma série. Então, eu peço alguma coisa para que eu ajude a resolver esses problemas dele. Talvez isso renove a sua forma de pedir. E mais importante, pessoal, depois que eu pedi, uma vez só, eu carrego isso dentro do meu coração e não peço mais. Eu só agradeço, como se eu já tivesse recebido. Todos os dias, agradeço a Deus da minha missão.
como se eu já tivesse alcançado. E para encerrar, pessoal, 3 coisas para você. 3 coisas para te ajudar a cumprir essas 4 tarefas cíclicas. A primeira, sai de casa para fazer o melhor que você puder. Sai de casa para dar de si, para fazer o melhor que você puder dentro daquilo que você se propôs a fazer, para que o outro melhore, para que você consiga beneficiar o outro. Saia de casa para fazer para prestar o melhor serviço possível. E volte para casa como se isso não fosse nada além da sua obrigação. Segundo, jamais dependa do elogio dos homens. Jamais dependa dos elogios dos homens. Quem tem uma visão e pede essa visão para fazer com que o outro consiga atingir os objetivos dele, para fazer o outro feliz, não precisa de aplauso dos homens. Porque Deus já está te aplaudindo. Terceiro e último, pessoal. Absolutamente tudo pode ser melhorado. Absolutamente tudo que a gente faz hoje pode ser feito de alguma forma melhor. Mas não é possível fazê-lo se nós não nos renovarmos ciclicamente. E é isso que eu desejo para você. Uma reforma em todas as áreas da sua vida, para que você possa ser sempre um novo você e atingir todos os objetivos que você colocou nas mãos de Deus. Obrigado.